Marítimo na TSF, boa tarde, edição de terça-feira. Carlos André Gomes é o novo presidente do Clube Sport Marítimo para o quadriênio de 23-27 e foi eleito com cerca de 72% dos votos. Entretanto, digo-lhe que a equipa principal não foi feliz e perdeu por 2-1 na recepção ao Torriense, com mais uma excelente moldura humana nas bancadas do estádio do Marítimo, 8.163 espectadores. A turma comandada por Tulipa centra as atenções no desafio da Taça de Portugal. O Marítimo viaja até ao norte do país para defrontar o Canelas, encontro marcado para as 11 da manhã do próximo sábado. Deixo-lhe outros resultados deste fim de semana desportivo. Handball, Sénior, ABC 25, Marítimo 25, Equipa B, Ribeirão 0, Marítimo 1, Séniores femininos Damaiense 1, Marítimo 3, Sub-19 masculinos, Marítimo 0, Rio Ave 4, Sub-17 Marítimo 1, Secavenense 3, Sub-15, excelente empate frente ao Benfica, na Casa dos Encarnados, Benfica 1, Marítimo 1, Futsal Sénior, Nogueiró e Tenões 5, Marítimo 4, Basquetebol feminino, Marítimo 59, Juve Maia 75, Ioca em Patins, Física 4, Marítimo 0. Vamos então à conversa com o novo presidente do Marítimo, o 36º, Carlos André Gomes. Qual é a sensação de ser presidente do nosso clube? Bom dia, Elvio. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os nossos ouvintes, aos maritimistas e sócios em particular. A sensação, obviamente, que é uma sensação agradável, é uma sensação de um sonho que há muitos anos tinha e que se concretiza, mas mais do que ter o sonho, agora é cair na realidade, e a realidade é a responsabilidade do cargo e a responsabilidade do trabalho que temos que fazer. Isso é que é, neste momento, a nossa preocupação, e é esse o nosso desígnio, é trabalhar, honrar a história e fazer uma excelente caminhada rumo à primeira divisão. Sendo filho de Tibúrcio Gomes, figura carismática da alma verde-rubra, defensor e guardião também ele da nossa história em casa, ou era do Marítimo ou era do Marítimo, não havia uma segunda opção. Sim, nunca houve uma segunda opção. Eu diria que no estádio dos Barreiros, no estádio das equipas adversárias, na sua própria casa, perante a sua família, o Marítimo estava sempre em primeiro lugar. O Marítimo era uma paixão do meu pai, era uma devoção e era claramente um desígnio da vida dele servir este clube. Sempre foi, sempre esteve em primeiro lugar, sempre pensou o Marítimo e respirou o Marítimo. Em conjunto com outras pessoas, não posso esquecer o Sr. Adelino Rodrigues, que é companheiro inseparável do meu pai, que desde muito cedo, todos os dias estavam juntos. Isto é uma coisa que nos tempos que correm, por vezes, é muito difícil nós vermos, mas a verdade é que não havia dia que o meu pai e o Sr. Adelino não estivessem juntos. Era uma amizade inseparável. E o curioso disto é que quem os via pareciam que eram os maiores inimigos do mundo, que estavam sempre a brigar, mas tinham uma amizade e um carinho um pelo outro, uma coisa enorme. E neste caminho de Marítimo, neste amor pelo Marítimo, estavam sempre juntos e inseparáveis. Aliás, eu tive o privilégio de conviver com o Tibúrcio Gomes e aprendi dele parte do que sei da história gloriosa do Marítimo. O Sr. Tibúrcio era um homem muito defensor da alma verde-rubra, da sala de troféus. Lembro-me que afastava uma taça mais para o canto, endireitava outra. Tinha esse cuidado, esse zelo que também os dirigentes do Marítimo de hoje precisam ter com o nosso clube. Sem dúvida. Isso é a tal história que deve ser honrada. Isso é a história que nós temos que olhar para trás, temos que perceber o que é que se conquistou, o que é que tivemos lá atrás, o que é que nos levou a essas conquistas, e temos que reavivar a memória das pessoas. Temos que fazê-las perceber que o caminho que nós queremos tem que ser encontrado lá atrás, na nossa história. Nós temos que perceber que somos grandes, nós temos que perceber que o Marítimo é uma casa com uma história incrível no futebol português, e essa história tem que se repetir. Temos que reavivar a memória das pessoas e temos que lutar por aquilo que nós consideramos que é o nosso lugar na primeira divisão. Nós temos que lutar por isso, porque ninguém nos vai ajudar nesse caminho. Temos que ser nós a trilhar esse caminho. Há aqui um ato eleitoral
71,78% dos sócios votaram na lista A. Como é que soube do resultado e qual foi a sua sensação quando se apercebeu que foi uma vitória estrondosa? Mais do que ser uma vitória estrondosa, para nós o importante era termos passado a mensagem aos sócios que havia toda uma equipe e havia todo um projeto que era válido e os sócios reconheceram isso. Isso era mais importante do que ser uma vitória por 70, 52 ou 51. O importante era vencermos e passarmos essa mensagem. Se não vencêssemos, mas as pessoas olhassem para nós como alguém que elevou o nome do Marítimo, alguém que respeitou a lista adversária e alguém que sempre defendeu os interesses do Marítimo, isso para nós já era um grande orgulho, já era uma grande vitória. Obviamente que ganhar as eleições e ter o privilégio de estar hoje como Presidente do Marítimo é a cereja no topo do bolo. Há um trabalho imenso pela frente. Pode revelar um pouco este novo Marítimo que pretende a lista A, que vencedor, esta nova direção para o nosso clube? É óbvio. A partir de agora, e agradeço que não se fale nem em lista A, nem em lista B. Existe um Marítimo e existe uma direção que foi eleita e que representa os maritimistas, mas a partir de agora nós somos só um. E um dos grandes trabalhos que esta equipa tem pela frente é precisamente mostrar aos sócios e aos adeptos que estamos unidos na luta que temos que fazer no dia-a-dia, na resiliência que temos que ter perante as adversidades e temos que estar unidos para chegar ao nosso objetivo principal, que é a subida à Primeira Liga. Há uma coisa que é fundamental neste Marítimo. Este Marítimo, a partir de agora, tem que ter as pessoas que estão connosco, têm que perceber que muita coisa vai mudar, mas vai mudar no sentido, do meu ponto de vista, para melhor, que é trazer algum rigor para dentro da organização, fazer ver às pessoas que estão na estrutura que existe uma liderança forte, saber comunicar às pessoas que elas ocupam um lugar na estrutura, têm uma função a desempenhar e têm alguém a reportar. Portanto, no fundo é dar uma orientação a quem cá trabalha para perceberem que existe um caminho, existe um objetivo, que é um objetivo que tem que ser cumprido com cada um a dar um pouco de si para que o tudo funcione. É isto que nós queremos, acima de tudo, e esta, a nossa grande promessa foi sempre, e é isso que nós queremos, é trazer o rigor, trazer a transparência. Os sócios têm que saber o que é que se passa de forma regular cá dentro. É muito isso que se vai passar cá dentro. Qual é a prioridade imediata desta nova gestão? A prioridade imediata neste momento é nós unirmos o Marítimo, tal como já disse, isso é fundamental, e depois é criar as condições para a equipa de futebol sénior poder atingir o objetivo da segunda edição. E quando eu digo que este é o principal objetivo, isto não quer dizer que esteja a me desprezar ou a me esquecer das outras modalidades. Não é nada disso. Só que o futebol, como todos nós sabemos, é o garante da sustentabilidade deste clube. E só garantido a Primeira Liga que nós podemos garantir um futuro risonho para o Marítimo e para todas as outras modalidades que nós temos. Portanto, existe uma preocupação muito grande desta direção em devolver o Marítimo à Primeira Liga. E é essa preocupação que depois vai permitir que todo o universo marítimo cresça em função de nós termos atingido um objetivo de estar na Primeira Liga, com esse objetivo termos mais receitas financeiras, depois podemos alimentar toda a estrutura. São 4 anos de mandato pela frente. Tem algum sonho que quisesse cumprir? Eu não sou muito de sonhos. Tenho alguns objetivos muito mais virados para o Marítimo do que objetivos pessoais. Há um sonho e um desígnio que entre nós todos da direção falamos, que foi mais do que vir para o Marítimo e fazer crescer o Marítimo, que também o queremos, nós queremos é, no momento que nós sairmos, quem entrar, olhe para trás e diga: estes senhores que lá tiveram fizeram um excelente trabalho e estruturaram o Marítimo muito bem. Esse é essencialmente aquilo que eu quero, é que quem saia reconheça que o nosso trabalho foi muito bem feito. Fale-nos um pouco dos novos órgãos sociais, que há aqui um misto de competência e também de alma e verde-rubra, porque são grandes maritimistas. É verdade. Nós procuramos
fazer uma coisa que foi aliar a competência ao sentimento e à alma maritimista. E nesta equipa está muito presente a alma maritimista e muito presente a competência. E nós depois, no meio desta competência da alma maritimista, procuramos ainda uma outra coisa, foi que quem estivesse connosco percebesse que a partir de determinado momento o adepto pode existir, mas tem que existir dentro das quatro paredes. A imagem que é passada para o exterior tem que ser sempre uma imagem de responsabilidade, uma imagem institucional, uma imagem de respeito, porque nós somos, a partir do momento que fomos eleitos, nós somos a cara e a identidade do marítimo. E essa cara e a identidade do marítimo tem que ser uma cara que quem olha para nós de fora diga: estes senhores representam muito bem o marítimo. Nós não podemos ter comportamentos que não sejam dignos daquilo que é a imagem e a instituição marítima. Portanto, há 3 vice-presidentes, cada um vai ter o ploro confiado pelo presidente da direção. É uma nova dinâmica que se quer impor ao Marítimo. É, mais do que, repare, nós temos, é verdade, temos 3 vice-presidentes, 2 vogais, depois temos o Conselho Fiscal, temos a mesa da Assembleia Geral. Mas nós olhamos para isto, e isto foi sempre aquilo que foi falado em equipa, nós olhamos como uma equipa não de 15 elementos, mas de 16 ou 17, porque eu tenho que incluir aqui o professor Silvio Costa, que teve numa primeira fase para fazer parte da lista, mas que nós por razões de segurança, o retiramos, mas o professor Silvio Costa, para nós, continua a ser um elemento da lista. E depois tem o Dani, que é outro elemento que, não sendo parte da direção, o nosso diretor desportivo, é também um elemento que está connosco. Portanto, estes 17 aprenderam que, mais do que terem um cargo, fazem parte de uma equipa. E essa equipa vai ter que funcionar como um todo. Portanto, eu hoje tenho pessoas da Assembleia Geral que me telefonam e que mandam mensagens diariamente a dizer: o que é que precisas da minha ajuda? O que é que precisas que eu faça? E é este espírito de disponibilidade das pessoas que nós queremos ter na nossa equipa. É pessoas que sentem o marítimo, são competentes e têm a predisposição para ajudar. É isso que nós queremos neste grupo. Isso quer dizer que, para além dos elementos da direção, também os elementos da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal poderão ter tarefas atribuídas? Poderão, sem dúvida. Porque eu quero que eles, para já, que tenham conhecimento sempre daquilo que a direção faz, que sejam nossos conselheiros e que no dia-a-dia, se houver situações em que eles podem e devem ajudar, que o façam de forma desprendida. Presidente, com tantos anos de associativismo e de amor ao Clube Sport Marítimo, que momentos guarda desta história triunfante do nosso clube? Tenho muitos. Também tristezas? Também tristezas, mas sabe, as tristezas são boas para nós em determinado momento pararmos, pensarmos o que foi feito mal e darmos o salto em frente. A descida de divisão é claramente um momento de tristeza, mas depois há outros momentos. Eu já disse, a subida de divisão em 77, para mim foi um momento marcante. Quando nós fomos, a viagem que fizemos a Antuérpia de carro, outro momento marcante. Tenho as deslocações quando acompanhava o Marítimo, são momentos marcantes, sempre momentos que existe um misto de convívio com os amigos e uma paixão comum que é o Marítimo. Portanto, há muitos momentos que este clube me deu de alegria e de vivência durante a minha vida, claramente também eles são marcos da minha vida. Isto é um amor que vale a pena? Como todos os amores, vale a pena. Mas também vale a pena nós pormos um pouco da nossa racionalidade e da nossa competência ao serviço do amor e muitas vezes até tendo atitudes que são contrárias à emoção que se sente, mas que sentimos que as devemos tomar em prol do bem do marido. Às vezes as pessoas acusam as direções, esta também, que ainda vai tomar a posse amanhã, gostam muito do clube, são muito adeptos do clube e põem algumas reticências. É preciso separar. É preciso separar. Repare,
eu, a partir do momento que sou eleito presidente, eu tenho que ter um cuidado muito maior nas minhas palavras, porque sinto que antes, como um mero adepto, qualquer palavra que dizia ficava num círculo restrito de amigos ou de pessoas. Hoje, uma palavra minha é ouvida por todo o universo marítimo. E eu tenho que ter muito cuidado com cada frase ou com cada palavra que diga, porque ela pode ter uma repercussão muito grande, não só no universo marítimo, como dentro do próprio balneário das equipas. Portanto, todo o adepto continua a existir. A exposição pública desse adepto é que deixará de existir, porque terá que haver a tal imagem institucional que defende o clube. Ansioso para a tomada de posse da manhã? Não. Ansioso por começar a trabalhar e mostrar algum caminho às pessoas que cá trabalham, no sentido de dar uma orientação a este clube. Isso talvez sim. Mas ansioso pelo momento em si da tomada de posse, não. Normal. Ciente da responsabilidade de uma história que começou com o primeiro presidente, Joaquim Pontes, e que teve tanta gente emblemática como o Dr. Henrique Vieira da Luz, depois, mais tarde, o Dr. Miguel Mendonça, o Dr. Rui Fontes, o Carlos Pereira, o António Henriques, que ainda está entre nós, é uma responsabilidade acrescida. Sem dúvida. Estamos a falar de grandes figuras do marítimo. Figuras que passaram por este clube e que deixaram uma marca, e eu, quer dizer, ao pé dessas pessoas não sou nada, eu estou chegando, e muito sinceramente eu não procuro ser um termo comparativo com nenhum deles, procuro seguir o meu caminho, ter a minha marca no marítimo pessoal e que demonstre competência, mas reconhecer no fundo que sou mais um que passa pela história do marítimo e que ajudou este clube a crescer. Uma mensagem aos sócios do marítimo. A mensagem que eu posso passar aos sócios do marítimo é que tenham confiança nesta equipa, alguma tranquilidade nas decisões, que percebam que agora que somos direção, há muitos comportamentos que nós temos como adeptos, mas que nós podemos ter como diretores desta casa, e que, acima de tudo, que tenham a consciência que tudo aquilo que fizemos ou que viermos a fazer será sempre em defesa dos interesses do marítimo, sempre em defesa da história do marítimo, sempre a querer que o marítimo cresça e que seja cada vez maior. Obrigado, Sr. Presidente. Já sabe, as romarias verde-rubras já estão abertas para a deslocação a Canelas. Adquira o seu bilhete e venha apoiar o maior das ilhas na prova rainha da Taça de Portugal. Por Ti Marítimo e sempre juntos, boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF.